agora você vai ouvir a Palavra da Fé com o pastor Paulo Lima. Bem, irmãos, nesse momento nós passamos para a Palavra de Deus, a Palavra da Fé. Você pode abrir lá no Evangelho de São João, capítulo 4. Evangelho de São João, capítulo 4. Nessa manhã, hoje é dia 24 de junho de 2004, uma quinta-feira, e Deus quer falar ao nosso coração. O tema da nossa mensagem é adoração. Tema, adoração, João, capítulo 4, versículo de número 21 em diante, para nós termos uma boa compreensão. Diz assim, capítulo 4, versículo 21. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Até aqui, em nome de Jesus. Porque nessa manhã nós falaremos de adoração, tema é adoração. E o título da mensagem é o seguinte: verdadeiros adoradores de Deus. Verdadeiros adoradores de Deus. Porque você acompanhou nesses versículos, nessa pequena passagem, Jesus está com a mulher samaritana. E havia divergência entre os samaritanos e os judeus. Havia uma briga, havia uma contenda. Quem adorava a Deus? Judeu ou samaritano? E Jesus, ele chega diante daquela mulher e ele vai tratar de um assunto que era uma rivalidade de muito tempo. Judeu e samaritano não se davam bem desde a época do exílio, do cativeiro, desde o retorno da Babilônia, que as divergências começavam em virtude de questões espirituais, de cultura, de religião, etc. Mas o importante é que Jesus, diante daquela mulher, ele não teve preconceito algum, pelo contrário, ele dialogando com ela, o que seria uma coisa banal naquela época, seria uma coisa abominável, melhor dizendo, Jesus, ele conversa com aquela mulher. Mas o importante é que dentro dessa conversa, Jesus, ele revela grandes coisas. Ele revela grandes coisas. A principal delas é que ele revela a respeito da adoração. Ele fala para aquela mulher: mulher, nem você, nem eu, nem ninguém adora a Deus pelo lugar. Quer dizer, não é porque você está em Samaria ou nós estamos em Jerusalém, porque a salvação nós sabemos que vem do judeu. Mas isso não importa nesse momento. O que importa é que Deus, ele estará procurando a partir de agora verdadeiros adoradores. Não mais somente de Israel, não mais somente de Samaria, ou seja, de qualquer outra cidade, mas o meu Pai que está nos céus, ele, a partir de agora, ele começará a buscar verdadeiros adoradores. Adoradores de Deus, adoradores que não buscam a Deus somente por uma religião, que não buscam a Deus somente por causa de um local específico, não. Mas o meu Pai, mulher, vai buscar adoradores que adoram a Ele porque eu amo. Adoradores que têm envolvimento profundo com Ele. E esses adoradores adorarão meu Pai em espírito e em verdade. E ele revela isso aqui no versículo 23, quando ele diz assim: mas a hora vem, e agora é, mulher, que os verdadeiros adoradores vão adorar o meu Pai em espírito e em verdade. Então ele revela que os verdadeiros adoradores apareceriam após a sua vinda. Após aquela manifestação de Jesus na terra, os verdadeiros adoradores seriam achados de Deus. Porque quem procura, acha. Quem busca, recebe, não é assim? E os verdadeiros adoradores, aqui de Jesus claramente, teriam que adorar a Ele, ao Pai, em espírito e em verdade. Porque diz no versículo 23, na última parte, assim: porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Quer dizer, Deus, ele anda na busca, anda na cata de adoradores, de pessoas que têm uma intimidade com Ele, e aquelas que não têm essa intimidade, mas dentro dos seus corações procuram realmente ter essa intimidade. Porque de repente você é uma dessas pessoas que de repente está até na igreja há muito tempo, mas não tem uma comunhão com Deus. Mas você pode ter essa comunhão com Deus, sim.
Porque Deus, Ele quer que você seja um adorador. Ele quer que você procure ser um adorador verdadeiro. Porque aqui Jesus disse, olha, o meu Pai, Ele procura a tais que assim o adorem. E nessa manhã não é diferente. Nessa manhã Deus quer que você seja um verdadeiro adorador. Nessa manhã Deus quer que você entre para o rol dos verdadeiros adoradores. Deus quer que você entre nessa relação de pessoas que não vivem somente da religião, que não vivem somente de ir e voltar à igreja, não. Deus quer que nessa manhã você seja um adorador. Deus quer que nessa manhã você se renove. Deus quer que nessa manhã você, independente da sua situação, da sua denominação, você adore ao Pai em espírito e em verdade. Porque Ele disse, olha, mas a hora vem, mulher, e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão meu Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Como nessa manhã você vai adorar a Deus, sim. Você vai procurar a Deus em espírito e em verdade, porque Provérbios 8:17 diz claramente, Deus diz na sua palavra, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Porque Deus está procurando nessa manhã verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Porque Jesus disse em João 14:21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado também de meu Pai, e eu virei para ele, e nele farei morada. Que nessa manhã, pelo Espírito Santo de Deus, pela virtude do Altíssimo, você seja transformado num verdadeiro adorador de Deus, e que Deus esteja se alegrando com você nessa hora, querido, porque Ele está procurando nessa manhã verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas o versículo que eu quero é o 24. Porque até agora eu li os outros, porque para você ter um entendimento, para fosse uma introdução, né? Para você ter uma compreensão do quadro, aquilo que estava acontecendo. Mas o versículo 24, que é o versículo que eu quero esmiuçar, é o versículo que eu quero transmitir a você nessa manhã que Deus me deu. Então aqui no versículo 24, nós aprendemos que Jesus, Ele revela pontos marcantes. Em primeiro lugar, na primeira parte do versículo, diz assim, olha, Deus é Espírito. Então Jesus, Ele manifesta uma natureza divina de Deus, uma natureza espiritual. Ele diz, olha, Deus é Espírito. Então nós aprendemos nesta manhã, através da palavra do Senhor, que Deus é um Espírito. E se Deus é Espírito, nós entendemos que Ele é invisível. Nós entendemos que Deus é invisível. Deus, Ele não tem como nós vermos a Ele. Deus é espiritual, Ele é imaterial, quer dizer, não está dentro do campo físico. Ele não está no campo físico. Não adianta você querer ver a Deus, você não vai ver. Você pode senti-lo, mas não vê-lo. Porque Deus, Ele está no campo espiritual. Mas aqui diz, Deus, Ele é Espírito. E se Deus é Espírito, você não pode tentar agradá-lo de formas humanas, digamos assim. Você não pode agradá-lo de formas físicas, materiais, não. Você vai agradá-lo pelo seu interior. Você vai agradar o Deus invisível com coisas invisíveis também. Você agradará o Mestre, o teu Senhor, o teu Salvador nessa manhã de forma altamente espiritual, porque Deus é Espírito. E por Deus ser Espírito, Ele preenche todos os espaços da terra. Através do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas através do Espírito Santo, Deus está em todos os locais, a todo tempo, a todo momento. Deus vê todas as coisas. Deus está comigo aqui, está com você aí também. Deus está aqui no Brasil, está na Coreia do Sul. Deus está em todas as partes do universo, porque Ele enche os céus e a terra. Então é esse Deus que é Espírito a quem você está procurando adorar. É este Deus espiritual que você quer adorar nessa manhã? Pois saiba, Ele está procurando você. Ele está à sua caça nessa manhã. Deus está procurando você com os seus olhos, porque Ele quer que você entenda que Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador do universo. Ele é o Criador de tudo que você possa imaginar. E para Ele nessa manhã não há nada impossível.
Nada há para Deus nessa manhã que Ele não possa fazer por você, porque Deus é Espírito, e na qualidade de Espírito, Ele enche os céus e a terra, como Ele disse em Jeremias 23, 24, não sou eu o Senhor, e enche os céus e a terra. Quer dizer, nesta manhã, saiba, o Espírito de Deus, Deus através do seu Espírito, Ele é imensurável, Ele é tremendo, Ele tem como penetrar no mais profundo do teu ser e transformar a sua vida, porque Isaías 43, 13, ele disse, ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há ninguém, absolutamente ninguém, nada nem ninguém, que possa escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Deus é Espírito, Deus é invisível, mas você pode tê-lo agora no seu coração, se você for um verdadeiro adorador. Palavra de Jesus, e Jesus conhecia muito bem a Deus. Quando Jesus fala, é absoluto. Quando Jesus fala, é soberano, porque a palavra de Jesus é superior, porque Jesus era o Filho de Deus, era o próprio Deus. Mas vamos para a segunda parte, diz assim, Deus é Espírito, vírgula. Em segundo lugar, importa que os que o adorem, quer dizer, em segunda parte, segundo plano, quer dizer que os que o adorem. Então nós vemos aqui que você, para ser um adorador, você tem que buscar. Você tem que ter uma busca. Você tem que ter uma entrega interior. Você tem que ter uma procura diária, noturna, matutina. Você tem que ter uma busca incessante por Deus. Porque aqui diz, os que o adoram. O adorem, quer dizer, se você quer adorar a Deus, se você quer buscar a Deus, importa que você o adore nessa manhã. E como é que você adora a Deus? Você adora a Deus manifestando o seu amor, o seu sentimento profundo. Você tem um sentimento interior que nessa manhã você pode demonstrar para Deus. Eu não posso, eu não quero ver o seu sentimento, não. O seu sentimento não deve ser para o homem, para as pessoas, mas o seu sentimento deve ser para Deus. Porque você pode fazer muitas coisas as pessoas verem, mas tudo isso não serve de absolutamente nada. Jesus já disse, já recebeu o seu galardão. Mas tu, quando quiseres falar ao Pai, entra no teu quarto em secreto, e o teu Pai, Ele te há de recompensar. Então você não tente fazer nada para os homens verem. Você não tente fazer absolutamente nada para que o homem te glorifique, mas procure fazer tudo para que Deus te veja nessa manhã, porque através do teu amor, da tua busca, do seu sentimento profundo, o teu sentimento de adoração nessa manhã vai agradar o coração de Deus, porque o Salmo 101, versículo 6 diz que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra para se mostrar firme para aqueles que o adoram e o amam. Que nessa manhã você agrade o coração de Deus, porque o Salmo 25, 14 diz que Ele, o Senhor, guarda os seus segredos para aqueles que o buscam. Se você quer o segredo de Deus, quer ter uma vida íntima com Deus, quer receber das manifestações espirituais, seja um adorador nesta manhã, um adorador, porque importa que você o adore. Mas Jesus diz, adore. Mas adore como? Adore como? Ele diz, em terceiro lugar, o adorem em espírito. Então quer dizer que Deus é um espírito, você já sabe. E importa que os que o adorem, quer dizer, se você quer ser um adorador, que é um candidato, ou até um pré-candidato a adorador, de repente você não é candidato, você vai ser um pré-candidato a candidato a adorador. Porque só ser crente não adianta, não basta ser crente, tem que ter comunhão, tem que ter intimidade, tem que ter vida com Deus. E isso você vai pagar um preço, e esse preço é o seu envolvimento. Mas Jesus, ele revela, o adorem em espírito. Então, vamos aprender mais um pouco. O que é adorar em espírito? O espírito é o centro do homem. O espírito é identificado na Bíblia como coração, porque é a parte mais profunda do ser. Tanto é que Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração em primeiro lugar. Então o Espírito é o nosso interior, o nosso coração. E você tem que amar a Deus. Se você quer adorar em Espírito, você tem que amar. Você deve se envolver com Deus. Você deve temê-lo. Você deve ter um reconhecimento total de Deus na sua vida nessa manhã. Porque se você adora em espírito, você vai adorar com o seu coração. Se você adora em espírito, você está adorando com o seu coração. E no momento que você adora com o seu coração,
no momento em que você passa a amá-lo, no momento em que você começa a se envolver com Ele, no momento em que você o teme de todo o seu interior, você fala: na vida eu tenho muitas coisas, mas o que vale mais para mim é o meu Senhor. Eu tenho várias coisas nessa vida. Olha que eu tenho muitas riquezas, de repente tenho uma vida boa, de repente você não tem nada, que serve para as duas partes. Mas não importa se você tem muito ou se você tem pouco. Não importa se você está bem ou se você está mal nessa manhã. Mas importe que o seu coração nessa hora esteja voltado para o Senhor, que o seu coração esteja adorando em espírito, que o seu coração esteja amando, se envolvendo, temendo, em total comunhão com o Senhor nessa manhã. Porque Deus estará olhando para você e você será um verdadeiro adorador, porque Ele disse em Jeremias 29:13: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Que você nessa hora busque a Deus de coração, com o seu espírito, com o seu interior, com a profundidade do teu ser, porque o Salmo 91:15 diz: e Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com Ele na angústia, livra-lo-ei e o glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dia, porque Ele conheceu a minha salvação. Quer isso para a tua vida? Adore a Deus em espírito, não é de boca, não é de gesto, não é com o seu corpo só exterior, não, é coisa profunda. Você pode estar paralisado, seu coração agora está adorando a Deus, porque Deus está olhando para você nessas horas, nesses momentos difíceis. É aí que Deus quer ver se você é um adorador verdadeiro. E diz aqui mais, Jesus diz: adore em espírito, mas não é somente em espírito que você tem que adorar. Adore também em verdade, olha só. Adorar em verdade. Eu não entendi. O que é adorar em verdade? Adorar em verdade, amado, é adorar sem hipocrisia, sem fingimento. Você diz que adora a Deus e pinta o sete com os irmãos, e tu acha que Deus não está vendo? Você diz que adora a Deus, é tão espiritual, fala mistério, fala não sei o que tal, mas você está vivendo totalmente contrário à vontade de Deus. Você despreza os irmãos, você inventa mentiras, calúnias, difamações, e você acha que isso é viver em verdade? Não. Adore em espírito, mas adore também em verdade, sem hipocrisia, com uma responsabilidade através das Escrituras, que é você amar, porque Jesus disse: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Se vós amardes uns aos outros, cumprireis as leis e os profetas. Se nessa manhã você quer adorar a Deus em verdade, adore com a palavra de Deus, avaliando nas Escrituras, lendo a Bíblia, reconhecendo se verdadeiramente o que você faz está na Bíblia ou se foi invenção dos homens. Porque se nessa hora você adorar em verdade, você buscar em verdade, saiba, você estará preenchendo o requisito básico e Deus estará olhando para você diferente nessa manhã. Porque João 17:17, Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E em 2 Coríntios 13:8 diz que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E se você ainda não entendeu o que é a verdade, eu digo para você, lembra de João 14:6? Ele disse, Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que nessa manhã você adore. Seja um verdadeiro adorador de Deus, porque Deus é Espírito. Importa que você o adore, adore em espírito e adore em verdade, porque assim diz a palavra do Senhor. Assim nós cremos e assim será na nossa vida eternamente. Amém. E graças a Deus, que Deus te abençoe e seja um verdadeiro adorador nessa manhã e sempre.